Olá pessoal, bem-vindos Gnomistas. Eu não sou o Vinícius, sou o Henrique. E eu sou o Amâncio. E para quem não sabe ainda, né? E também é bom que não saiba que é gente nova que está nos assistindo, né? Então, Gnomistas é uma mistura aí de gnomos com cientistas. Não vai encontrar no dicionário, não procura, foi a gente que inventou essa maluquice aí. E hoje aqui no nosso vídeo semanal do Ciência no Cinema, vamos falar dos mochilas voadoras. A sua origem, sua evolução até os dias atuais. E é um negócio muito interessante, porque na verdade eles foram objetos aí da imaginação dos cientistas, né, e dos pensadores, né, no passado, e eles se tornaram reais. Então é mais antigo do que a gente imagina, né? Então pode vir a se tornar até um meio de transporte, né, nesse mundo cada vez mais sobrecarregado aí, esses engarrafamentos dos veículos terrestres de todo tipo, né? Então, toda hora a gente fica presa aí, é um problema em todas as grandes cidades do mundo, né? Então é uma alternativa, um pensamento aí, tem muita gente boa trabalhando bastante aí para tentar encontrar uma solução pensando aí nessa alternativa. Elas eram sonhos de muitos inventores e escritores, né, surgindo no início do século XX e evoluíram muito, até com as pesquisas agora de novos combustíveis, né? Já na parte para tornar realidade. Tem também o material de fabricação, que foi melhorando, né, com o avanço dos materiais. E temos agora novos investimentos na indústria bélica, que também tem o interesse, né, de transformar isso em algum tipo de armamento, né? Infelizmente, né? Infelizmente, mas é uma realidade, né? Então, se a gente olhar no passado, tem muita coisa que a indústria bélica inventou que foi depois bom para foi útil para a humanidade. Para a humanidade, né? Mas verdade, se a gente conseguisse descobrir as coisas sem ter esse passo, né, seria o melhor. É verdade. Elas hoje não são uma realidade, assim, concreta, né? Elas estão presentes muito em eventos, né, em apresentações, tem muitos testes das Forças Armadas que continuam fazendo testes. A gente teve aqui no Brasil, no Sambódromo, né, uma exibição. Na Olimpíada de 84, também nos Estados Unidos, também teve uma exibição. E a gente vai falar mais sobre outras exibições dessas mochilas voadoras, já realmente existem e funcionam, né? E assim, a versão mais moderna hoje, mais útil que a gente pode lembrar, são a dos astronautas, que teve origem também em todos esses estudos anteriores, né? E hoje a gente vê que eles não utilizam mais aqueles cabos, né, que a gente via nos filmes, que eles ficavam presos para aquele cabo e tal, para sair da espaçonave, da estação espacial, e as mochilas espaciais hoje são uma realidade. Elas hoje aboliram de vez os cabos e substituíram nas missões espaciais o transporte dos astronautas fora da espaçonave. E agora vamos ver aqui um túnel do tempo para a gente entender um pouco mais dessas primeiras invenções sobre as mochilas e a evolução que elas tiveram aí ao longo desses anos agora. Vamos começar a nossa linha do tempo em agosto de 1928, com a primeira HQ, né, história em quadrinho, com um jetpack, que seria em inglês, né? Mochila japa em inglês. Isso. Na capa, com a ilustração do Frank R. Paul. O nome da HQ era Amazing Stories. Tinha a primeira história com o Buck Rogers, que usava a jetpack, né? Isso. Essa jetpack desse HQ funcionava com a tecnologia antigravitacional, elementos químicos e até tinha também uma bobina Tesla, usando outros materiais também. E o Tesla é sempre bom de lembrar. Tá lá no Ciência, né? Tem lá a história das correntes elétricas. Então, em 1945, os nazistas criaram o Skystormer, que usaria os jatos das bombas V1 e tinha 2 tubos para a impulsão. Ele já começou a ter mais ou menos a ideia que existe até hoje de ter 2 tubos para essa impulsão. Então, para quem não sabe, aí, essas bombas V1 foram tentativa dos nazistas de fazerem mísseis, por causa da questão de combater a Inglaterra, que era uma ilha e eles tinham dificuldade de bombardear com as condições que se tinha na época, de aviação e de marinha, né? Então, mas graças a Deus eles não conseguiram desenvolver o suficiente, né, para poder transformar elas numa coisa absolutamente viável. Mas tinha um problema de precisão, que ajudou bastante a não ser pior a situação da guerra, né? Então, essa jetpack nazista conseguiria fazer trajetos de até 50 metros de distância e um pouco de altura, né? Reza a lenda, como um monte de outra coisa que aconteceu no pós-guerra, né, que um protótipo desse jetpack nazista parou nas mãos da Bell Aerosystems dos Estados Unidos após a guerra, né? Como é fato, né, que o desenvolvimento da corrida espacial, principalmente do lado americano, foi muito ajudado por cientistas nazistas que foram incorporados ao governo americano após a Segunda Guerra, né? Sim. Não é uma coisa que todo mundo sabe, né, mas teve muitos conhecimentos da época nazista que foram aproveitados, né? Isso. E seguindo agora com a nossa linha do tempo, em 1949, temos o primeiro herói com uma jetpack, o Rocketman, que seria um homem-foguete na tradução literal. Fez sucesso até 1955, com várias séries no cinema. Sim.
Esse já não é da minha época. Acho Acho que ainda é sua nem também, da né? minha, nem da minha. Nem da minha. O seu equipamento já usava energia atômica, porque a gente estava, como você falou, né? Já estava no auge da corrida. Estava na Guerra Fria, Guerra corrida Fria, né? nuclear. E ele, nos desenhos, né? Nos filmes e tal, ele lutava contra um vilão chamado Dr. Vulcan. É muito impressionante. Imagina como é que na década de 50 alguém já pensaria em usar a energia atômica de uma forma que coubesse dentro da mochila, né? Para gerar energia, né? Então, depois, em 1955, veio um projeto meio maluco aí chamado Tortas Voadoras, que era um projeto da Marinha dos Estados Unidos, que eles decolavam na vertical e tinha uma pessoa em cima como se fosse realmente como se fosse aquele do Duende Verde, né? Ou até hoje a gente viu aí no De Volta ao Futuro também, aqueles skates que flutuavam, então alguma coisa parecida com isso, né? Na verdade, você usava 2 rotores, aí já eram rotores mesmo de hélice, né? Que criavam um impulso, né? Geravam um deslocamento de ar para você subir. Só que as manobras daquilo era uma coisa complexa, né? Quer dizer, você tinha que estar equilibrado em cima do negócio, que tinha os jatos que iam subir, e aí você tinha que se equilibrar ali, quer dizer, então a coisa ficou meio complicada devido a esses problemas de manobras, aí ele foi abandonado. Também, né? 1955, né? Isso aí. Estávamos meio passado, né? É. Seguindo agora para 1958, a Tyokol Chemical fez uma versão de cinto, né? Jetpack de cinto, com várias latas de propelente muito pressurizadas. Bastava pular e acionar um botão para liberar o produto. Podia ser um de cada vez ou todos ao mesmo tempo. Realmente, eles acho que eles nem chegaram na fase de teste, né? Conseguiram ali um maluco pra testar. Imagina. Um cinto cheio de... Uma mochila de foguete, literalmente, né? Não, imagina você abriu o aerosol, aí acabou o aerosol. Aí vai ter paraquedas depois para voltar. Se decolar, né? Tem paraquedas. Aí parece que tinha uma ideia de trocar o negócio, né? Então o cara gastava aquele, botava o outro, tinha 1 minuto para trocar antes de começar a cair. É umas coisas meio doidas, realmente. Mas isso também é normal, pessoal. Quando tem sempre invenções novas, tem sempre um maluco que vai inventar alguma coisa diferente. Alucinada. Depois, muito perto, aí, em 1959, os Estados Unidos apresentam um soldado do futuro, né? Então ele usava uma roupa meio estranha, né? Podia dar saltos gigantes, utilizando propulsores de gás em alta pressão. Também não vingou, né? Então ainda estava pegando carona nessa ideia dos propelentes aí, né? Gerar uns jatos, né? Assim, momentâneos e que você tivesse condição de fazer um salto acima do normal. Mas aí o problema é que não pode esquecer do corpo humano, né? Quer dizer, então tudo que sobe tem que descer. É meio complicado, também não deu certo, não. Agora avançando um pouco mais, em 61, mais especificamente em 20 de março. Abril. Ok, 20 de abril. Temos o primeiro voo de Harold Grumman, que subiu 4 metros, durou 14 segundos e percorreu 35 metros a 15 km por hora. Chamado de projeto Wendell F. Moore, para a Bell, uma empresa, usava água oxigenada 90% pressurizada. Tinha todos os tubos laterais onde saía o ar quente. A primeira demonstração foi em 8/7 de 61. Aí você já tem uma ideia, né, com as combinações de ideias aí, né, os jatos, né, laterais, os tubos laterais, com aquela ideia lá de gerar uma Pressurização. Uma pressurização e tudo mais. E aí ele efetivamente ele fez um voo, né, quer dizer, então, e a Bell, né, a gente já viu lá, né, aquela que ganhou de brinde lá o jetpack alemão para poder pesquisar, né? Então, logo a seguir, em 1962, a NASA começou as pesquisas com os jetpacks, que resultou hoje no equipamento que é usado pelos astronautas. Olha quanto tempo demora para desenvolver uma coisa efetivamente para ser usada. Já naquela época, a NASA já vislumbrou que essa seria uma possibilidade de usar nas missões espaciais a mochila voadora, né? Então, aí começou já a pesquisar o que poderia fazer com isso, né? Até faz um certo sentido, né? Porque se a gente viu nos anos anteriores, o pessoal tá vendo todo material pressurizado, né? Com força física, né? Não é nem explosão, né? Nem o foguete, nem tudo mais. Então a NASA, você tá no espaço, tá no vácuo do espaço. É mais fácil você empurrar alguma coisa só com jatinho, né? Isso, exatamente. Então, mais fácil até do que aqui na Terra. Isso, então faz sentido essa ideia que tiveram. Já ficou de olho, Sim. Agora, em 1965, temos o James Bond, um filme do James Bond, que ele adora. Onde eles usaram um jetpack no filme Thunderball. E na série Perdidos no Espaço, também em 65, até 68, John Hambston usava uma jetpack nas suas aventuras. Eu sou fã dos dois, do James Bond total. E esse período no espaço eu era alucinado. E o pessoal mais antigo vai lembrar aí, era Dr. Schmidt, que era o cara trapalhão lá que aprontava tudo lá, né?
Então ele dizia, nada tema, com Smith não há problema. E eu nunca mais esqueci disso. É um bom bordão, né? É um bom bordão, né? Então, depois, então, um pouquinho à frente, né, em 7 de abril de 1969, Abel, novamente. De novo, Abel. Novamente, Abel, né? Fez o primeiro voo livre do Jet Belt. Já deu uma chamadinha de Jet Belt que usava combustível de foguetes. Nos anos 70 e 80, os jetpacks ficaram meio que parados, meio que esquecidos, né? Também tem um pouco a ver com a tecnologia disponível. Então, dentro do que havia disponíveis, mais ou menos tinham meio que esgotado ali os testes de como fazer, voar mais, voar menos, mais longe, melhor e tal. Então, estava meio complicada a situação. E eles só apareceram mesmo em eventos, né, em 91. Aí sim, depois em 91 voltou um pouco a cena aí, porque estreou o filme Rocketeer, né, que era um filme, tipo um filme retrô, né, baseado nisso aqui, lá no Rocketeer, né. E aí deu mais uma despertada aí na atenção do pessoal. Então, novamente ficaram curiosos aí das possibilidades, né. Avançando agora um pouco mais, já nos anos 2000, temos alguns filmes, né, que tiveram o uso do jetpack, né. O Minority Report, com Tom Cruise, o Robocop, o antigo, né, o original, Isso. E também o Boba Fett no Star Wars, que tem a jetpack dele. E o Boba Fett, inclusive, na verdade, lá no Retorno de Jedi já aparecia ele voando, né, se eu não me engano, né, que o Luke já tá mestre, né, e tal, que tem um pedacinho lá que, quando ele vai cair naquela boca daquele negócio, ele tenta tá voando naquele jatinho dele, o jetpack. O Han Solo acerta o jetpack dele e ele cai. Exatamente, então já tinha lá. Mas depois, agora mais recente mesmo, era o Boba Fett, né? Teve a série dele. Que exploraram bem o jetpack, né? Usaram muito na série, né? Depois, em 2005, surgiu o jetpack movido a água, que é muito popular hoje em dia, o pessoal já deve ter visto por aí. Geralmente ele está apoiado por um jet ski, né? Porque ele consegue puxar a água, né? E aí isso vai lá na mochila e gera os 2 jatos de água. Pressuriza de novo, né? Pressuriza, né? Ele consegue puxar a água, tem que ficar com os tubos ali. Por isso que às vezes tem um jet ski de apoio ali e tal, perto e tal. E, enfim, às vezes uma vez para ser a base também, né? Então tem alguma coisa com um jet ski ali também que ajuda ele a poder fazer. Hoje é bastante popular até, né? Acho que até tem modelos comerciais também. Tem, que não, dá pra você comprar, é vendido. E para quem não vai lembrar, que é mais antigo, os jet skis começaram a surgir quando o pessoal começou a tentar pegar aqueles, pareciam uns torpedozinhos que os mergulhadores usavam para grandes distâncias, e começou a tentar fazer uma versão doméstica. E aí começaram a fazer as turbinas. Porque o problema era que você estava segurando aquele negócio com a hélice ali na sua frente, a quantidade de problemas que poderia acontecer eram grandes. Então o desafio era criar uma forma de propulsão que não tivesse aquela hélice. Então o meu jet ski começou a surgir quando eles começaram a fazer esses torpedinhos aí que os mergulhadores usavam, né? Com essa propulsão. E aí acabou no final depois desenvolvendo o jet ski, que virou a propulsão do jet ski depois. O vídeo não é sobre jet ski, mas aí uma informação importante. Mais uma dica aí. Uma curiosidade. Para finalizar a lista, temos 2008. Modelo a hélice, da Martin Jetpack. Então, ela é um modelo que continua evoluindo. O modelo agora está começando a tentar ser vendido em escala e ele utiliza mais ou menos o conceito do drone, né? Então eles vão ter continua com aquela mesma ideia original de 2 propulsores, só que aí são propulsores a hélice, aí já com as tecnologias que você tem hoje para poder alimentar, inclusive motores elétricos, né, que podem ser possíveis também, sem ser de combustão, e já está aumentando bastante aí a autonomia, velocidade, altura. Os primeiros testes foram feitos até com manequins, né, sem usar o piloto, né, com medo ainda. Ainda bem, né? Pois é. Mas ele está tendo uma grande evolução. Quem sabe daqui a pouco a gente não está passeando. Eu vou pegar minha mochila ali, vou dar uma voltinha ali em São Paulo e volto, né? Seria bom, né? Mas acho que a gente está muito longe ainda disso aí, né? Mas, quem sabe, né? Para quem é bem mais velho ainda, você vai lembrar os Jetsons, né? Acho que o filhinho chegava, né? Eu sei, eu conheço Jetsons também. Então não sou tão velho não, mas eu conheço também. Então o filhinho também, a mãe botava uma mochilinha, a gente saía do descobridorzinho lá do pai e ia com a mochilinha dele. Quem sabe a gente chega lá. Quem é mais da minha idade tinha também um desenho que acho que é da Nickelodeon, que era o Jimmy Neutron, né? Isso, que ele era inventor, que ele também, em algum episódio, também com certeza inventou alguma mochila jato. Isso é verdade. Aí só pra fazer uma última zoação, né? Que você tem mochilas a jato de água, mochilas a jato de elétrica, de hélice, aí você perde meio que o conceito a jato, né? Porque você não tem mais aquele foguetinho, né? Agora você tem mais adaptações mais modernas. Do original, né? Que seria realmente um foguete, literalmente. Né? Então, isso aí.
Até pela dificuldade de combustível, né? E de tecnologia. É perigoso, né? Você tem um negócio explodindo ali atrás de você. Como conseguir confinar aquilo ali de uma forma mais doméstica, né? E o consumo de combustível, né? Que acaba diminuindo a autonomia, né? Então, pessoal, chegamos aqui ao fim das nossas mochilas, né? Então, como nós queremos aumentar a altura dos nossos voos, Queremos decolar. a distância, queremos decolar, queremos ir mais longe, vocês precisam ajudar nossas mochilinhas aqui, né? Então, lembrando da gente, compartilhando, comentando, se inscrevendo, ativando o sininho lá no canal, mandando dica pra gente, comentários, coisas que vocês querem ver aqui no Ciência, coisas que vocês querem ver no Atuações Surpreendentes também. Curiosidade que vocês tiverem, que a gente dá uma pesquisada, né? A gente pesquisa aqui, tento trazer para vocês aí algumas informações a mais. É mais fácil vocês assistirem um vídeo aqui de 20, 25 minutos do que passar uma hora pesquisando na internet, né? Algumas horas. Algumas horas. Falou? Pessoal, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.